Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu sempre digo quando eu venho aqui que o povo em Caxias fica com muito ciúme quando eu venho aqui, porque eu estava vivendo muito aqui, né? Até falei com os pastores, eu falei, vocês estão começando a me deixar ir pouco em Caxias, em Nova Iguaçu, hein? O povo aqui está ficando mal acostumado. E aí agora eu recebi esse convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que eu faço parte dessa grande família, porque nós temos vivido muitas coisas juntos, né? E tudo isso para a honra e glória do Senhor. Agradeço os meus pastores que estão aqui, né? Pastor Rubem, pastora Vanessa, que tem pastoreado a minha família, cuidado da minha família com tanto carinho. E nós estamos vivendo grandes coisas em Caxias, muito por conta das orientações, por conta de todas as bênçãos que eles têm derramado sobre as nossas vidas. Então, glorifico a Deus pela vida de vocês. É uma honra ser pastoreado por vocês. Eu sempre falo que eu sou um dos filhos mais mimados que Deus tem, porque Deus cuida tão bem de mim que eu me sinto um mimado por Deus. Você se sente assim também? Amém? Olha, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês essa noite. Eu quero te pedir 25 minutos no máximo. 25 minutos de muita atenção. Eu não vou demorar, é um sermão rápido, mas eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para falar para a sua vida hoje. Deus tem algo a tratar com a gente aqui hoje, então eu preciso que você me dê 25 minutos apenas para eu poder compartilhar essa palavra com você. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus que revele a nós a sua palavra essa noite. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Pai, muito obrigado por essa noite de festa, uma noite em que nós comemoramos as multiplicações das casas para o teu reino, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres tementes ao Senhor. O Senhor tem levantado lares que são faróis para essa sociedade que carece tanto da tua graça e tua misericórdia. Obrigado porque nós estamos em uma igreja relevante, onde o teu Santo Espírito habita e tem total liberdade para fazer a tua obra, Pai. Que essa noite seja uma noite de bênçãos, de milagres, de misericórdia, que a tua palavra seja revelada a cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem quando não estão vivendo de forma plena os seus ministérios. E a pergunta é: como ser usado por Deus? Como viver coisas maiores com Deus? Quando eu converso com pessoas sobre esse assunto, sabe o que eu percebo? Eu percebo que existem dois erros quando as pessoas estão com esse pensamento. O primeiro erro delas é que muitas dessas pessoas superdimensionam o seu trabalho para Deus. E algumas outras pessoas, elas romantizam o seu trabalho para Deus. E aí, meus amados, quando eu olho para a história, eu percebo que muitas pessoas que ninguém valorizava viveram coisas extraordinárias com Deus. Pessoas que não tinham status, pessoas que não tinham um conhecimento tecnológico, qualquer tipo de conhecimento, pessoas que eram extremamente limitadas, viveram grandes coisas com o Senhor, grandes experiências com Deus. Quem aqui não se lembra de Moisés? O Moisés tinha um decreto de morte para a vida dele, mas ele viveu um milagre e ele sobreviveu. Agora, a história de Moisés não fica apenas dizendo lá que ele sobreviveu. Deus tinha um plano muito maior para a vida de Moisés do que apenas sobreviver. Moisés, ele foi chamado para ser um libertador de um povo. Viveu grandes coisas com o Senhor, grandes experiências com o Senhor. Só que era alguém extremamente limitado, ao ponto de falar para o Senhor: o Senhor não quer usar outra pessoa, não? Quem aqui não se lembra de Eliseu? Um homem que a Bíblia diz que estava arando a terra com bois. Um homem trabalhando com algo simples, algo pesado. Só que quando a gente olha para as Escrituras, a vida de Eliseu não se resume a arar bois. Esse era o trabalho dele, essa era a função dele. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que Eliseu foi o homem que recebeu porção dobrada daquilo que estava sobre Elias. Um homem que teve tanto poder, que viveu tantas coisas no Senhor, que até morto ele viveu milagres.
até morto. Quem aqui não se lembra de Gideão? Gideão poderia ter tido a sua história na Bíblia como um medroso, como alguém que morreu de medo dos moabitas. A história dele poderia se resumir a isso, mas quando a gente vai para as Escrituras, a história dele diz que ele tinha medo sim, que ele estava lá morrendo de medo dos moabitas. Ele estava lá malhando trigo, e aí aparece um anjo para ele, chama ele de poderoso guerreiro, convocando ele para massacrar um exército muito maior do que aqueles homens que estavam ao lado dele. Sabem, queridos, eu quero declarar algo importante essa noite aqui. Eu quero declarar que você vai viver exatamente isso na sua vida. Talvez a sua família olhe para você e fale assim: olha, não tem grandes coisas aqui não. Aqui é muito limitado, é muita limitação, é muito defeito. Mas eu quero te dizer algo importante essa noite. Aquele quem chamou esses homens limitados para viverem coisas extraordinárias nele, ele está aqui essa noite te convocando para você viver grandes coisas nele. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 30. E eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: o homem usado por Deus. Como age o homem usado por Deus? Como será a postura de um homem que deseja ser usado por Deus? Abra sua Bíblia em Juízes 3, de versos 12 ao verso 30. Você que nos assiste em casa, esquece o futebol um pouco. Deus tem uma palavra para a sua vida. O campeonato vai acabar, mas o reino de Deus, ele é para sempre. Então você precisa focar nisso agora, porque Deus tem algo para você essa noite. Amém? Juízes 3, de 12 a 30, o texto diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributos a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar os tributos, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou ao ponto em que estavam as imagens das esculturas ao pé de Gilgal e disse ao rei: tem uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde ele estava sentado. Eude disse: tem uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Quando Eude estendeu a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvidas, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi passeirar. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo à frente. E ele lhes disse:
Sigam-me, porque o Senhor entregou na mão de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales de Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixou passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma história que ela é pouco notada na Bíblia. É uma história que é pouco compartilhada, mas quando nós olhamos para essa história, buscamos entender sobre essa história, os detalhes dessa história, nós percebemos que é uma história muito rica para as nossas vidas. Qual é o contexto aqui? O povo de Israel, eles viviam na idolatria. A gente sabe que o livro de Juízes é um livro que parece um ciclo vicioso. Ele vai se repetindo, porque o povo começa a se inclinar para deuses pagãos o tempo todo. E aí, por conta disso, Deus entrega eles para um rei subjuga eles, maltrata o povo, humilha o povo, mata o povo, e aí chega um tempo em que o povo está sofrendo demais, eles se inclinam para Deus, eles largam os deuses pagãos e começam a buscar o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Israel. E quando eles se voltam para Deus, Deus envia um juiz para acabar com essa história do povo ficar subjugado. O juiz vem, acaba com esses reis, o povo vive em paz por um tempo, mas o que acontece depois? O povo retorna para a idolatria. Por isso que a vida do crente não pode ser uma vida muito fácil. Por quê? Senão você começa a levantar outros deuses além do verdadeiro Deus. E aí, meus amados, o contexto aqui é o seguinte: Eude, ele é chamado para levar os tributos ao rei Eglon. Diz o texto que o rei Eglon era um rei diferente, era um rei muito gordo. E o que acontece? O Eude era um juiz diferente também. Por quê? Diz o texto que ele era um juiz canhoto. Naquele tempo, depois eu vou explicar com mais detalhes, não existia isso. E aí esse homem canhoto vai lá e leva os tributos ao rei Eglon. Pega o povo dele e leva os tributos. Quando eles entregam os tributos ao rei, quando o povo está saindo, esse homem, Eude, ele volta e fala para o rei: rei, eu tenho uma notícia para você, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Quando o rei ouve isso, o rei fala assim: cale-se, e manda todo mundo sair para poder ouvir a mensagem. E Eude então fica sozinho com o rei. O rei fala assim: pode falar. Quando o rei fala pode falar, o rei levanta. O Eude, ele tinha feito uma faca, um punhal, que diz o texto que tinha um côvado, 45 centímetros, algumas traduções diz meio metro. Ele faz um punhal, coloca na perna direita e ele puxa esse punhal e crava na barriga do rei. E era o rei que estava ali subjugando o povo. Diz o texto que esse rei era muito gordo, mas a faca crava, a lâmina crava no estômago dele, da forma que em algumas versões vai dizer que os excrementos dele escorreram. Quando Eude faz esse movimento, mata o rei, ele tranca as portas e ele foge. Ele foge. Os seguranças do rei acham estranha a situação, porque o rei está demorando. Eude está demorando a sair da sala, só que quando eles chegam na porta, algumas versões vai dizer que escorreu excrementos, provavelmente eles pensaram: o rei está lá no banheiro dele. O rei está fazendo as necessidades, só que o rei fica muito tempo assim. Então eles acham estranho isso. O que eles fazem? Eles abrem a porta. Quando eles abrem a porta, eles encontram o rei deles lá, morto no chão. Só que esse tempo que demorou eles esperando o rei, o Eude já fugiu. Ele foi para as montanhas, ele toca o instrumento, os soldados dele, todo mundo fica ali perto dele. Ele junta todo mundo e diz o texto, sabe o que acontece? Eles fazem uma barreira e eles matam mais de 10.000 moabitas. Diz o texto que eram homens fortes e vigorosos, homens que eram uma potência na batalha. Mas eles vão lá e matam mais de 10.000 homens moabitas. Diz o texto que após isso, sabe o que acontece? 80 anos de paz para o povo de Israel. 80 anos de paz. Queridos, olhando para esse texto, a gente percebe que muitas pessoas fizeram coisas extraordinárias para Deus, e Eude foi um. E quando a gente olha para a nossa realidade, sabe o que a gente percebe?
que muita gente fica desejoso de viver grandes coisas com o Senhor. Eu acho que todos nós temos o desejo de vivermos grandes coisas com Deus, vivermos coisas extraordinárias, além da força do nosso braço. Só que a gente precisa entender nessa noite que existem alguns passos de fé que a gente precisa dar. Existem alguns passos na nossa caminhada que a gente precisa dar, que são extremamente importantes para que a gente possa de fato viver os sonhos e planos que Deus tem para a nossa vida. Deus já provou para a gente que você não precisa ser bom, você não precisa ser eloquente, você não precisa ser o melhor da turma, você não precisa ser, sabe por quê? Porque Ele nos mostra que o personagem principal da história é Ele. Não importa quem você seja, não importa o seu passado, não importa o seu presente, não importa o seu pecado, Ele é o personagem principal da história. Então, independente de quem você seja, pode ter certeza, se Ele te chamar, Ele te garante. Ele te garante. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos grandes direcionamentos de Deus para quem deseja de fato ser usado por Deus. Pastor, como agem os homens que desejam serem de fato usados por Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Primeiro, o homem que quer ser usado por Deus se disponibiliza a lutar, mesmo com limitações. Porque o verso 15, ele é muito claro para a gente. O verso 15 diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributos a Eglon, rei dos Moabitas. Você precisa entender nessa noite que, se você quer ser de fato usado por Deus, o primeiro movimento de fé que você precisa fazer é se colocar à disposição do Senhor. É você estar disponível para viver de fato tudo aquilo que Deus deseja para a sua vida. Ou você acha que você nasceu para viver, trabalhar, casar, ter um relacionamento e esperar a morte? Entenda hoje, de uma vez por todas, que Deus te fez da maneira que Ele te fez. Ele te inseriu onde você está inserido. Ele te deu a capacidade que você tem. Para quê? Para a glória dEle ser expandida por esse lugar. Por onde você está plantado, você não nasceu à toa, você não é um acidente. Deus te planejou, Deus sonhou com você. E se você quer viver de fato grandes coisas nele, o primeiro movimento de fé que você precisa fazer é se disponibilizar para viver isso. E aí, meus amados, a gente olha para o texto, é muito claro o texto para a gente. Diz aqui que o povo estava 18 anos sofrendo. Você tem noção do que é você sofrer 18 anos? Você ser humilhado, você não tem vontade própria, você é comandado o tempo todo. Se você não quiser fazer uma coisa, você é espancado. O povo estava vivendo assim, sofrendo 18 anos. Aí sabe o que acontece? Deus mais uma vez chama alguém que o mundo olha assim e não dá nada. Para quê? Para ser um libertador. Deus chama Eude, um homem canhoto. Só que quando você vai estudar o hebraico, sabe o que a gente entende no hebraico? Que essa palavra canhoto não existe. É uma expressão idiomática que significa um homem que não tem a mão direita. Ou seja, ele não era canhoto de escrever com a mão esquerda, não. Ele provavelmente tinha uma deformidade ou não tinha a mão direita. E Deus chama esse homem para ser o libertador do povo. O povo está sofrendo. O povo precisa de alguém para brigar por eles. E Deus chama alguém que nem a mão tinha, nem a mão direita tinha. Impressionante, né? Só que quando a gente vai ver o texto, é engraçado que você não vê esse homem retrucando. Diz o texto que ele vai lá, ele leva tributos para o rei. Ele leva tributos e já tem uma estratégia toda pronta para quê? Para poder matar o rei. Queridos, é impressionante isso. A limitação de Eude não serviu de empecilho para ele deixar de fazer a vontade de Deus. Ele foi chamado por Deus, independente das limitações dele, ele cumpriu a missão. A minha pergunta essa noite para você é: será que você vai ficar colocando empecilho todos os dias para você fazer a vontade de Deus? Até quando você vai achar que fazer o trabalho para Deus é fazer do jeito que você pensa que tem que ser? Que é com a força dos seus braços que você vai fazer? Até quando? Entenda que aquele que te chama, te comissiona, aquele que te comissiona, te prepara. Aquele que te prepara, ele abre portas.
Aquele que abre portas, ele é capaz de fazer qualquer tipo de milagre. Se disponibilize hoje, porque Deus quer fazer isso na sua vida. Você precisa entender isso hoje. Esse homem não olha para as adversidades, ele não olha para os defeitos dele. Ele atende um chamado do Senhor e ele vive algo sobrenatural com Deus. O que está faltando para você viver isso? Você tem igreja, você tem pastor, você tem célula, você tem o Espírito Santo de Deus te conduzindo, você tem o próprio Deus agindo na sua vida. O que você precisa mais para você viver coisas extraordinárias com Deus? Eu lembro, nós tivemos agora o nosso Vida Vitoriosa lá em Caxias. E aí eu estava com a equipe lá, a equipe estava meio fraquinha, o pessoal não ia. A gente marcava reunião, chegamos na reunião 7, 8 pessoas. Falei, tá errado. Nós temos uma equipe de 40 pessoas, cadê o povo? E aí fui conversar um por um, falei, tá errado. Chamei a atenção do pessoal, falei, olha, nós estamos indo para uma batalha. Deus não precisa da gente não. Deus poderia mandar os anjos dele fazer tudo, os anjos dele fariam com maestria. Mas Deus está nos convocando, a gente precisa estar disponível para fazer a vontade dele. E aí chamei a atenção do povo, falei, não, a gente tem que estar junto. A gente tem que entender que nós estamos aqui disponíveis para viver o melhor. E aí sabe o que aconteceu? No final do Vida, o povo estava me agradecendo, falando, pastor, eu estava desanimado, eu não estava nem querendo ir. Mas depois que você me exortou, que você me mostrou a importância da gente servir a Deus, eu fui para o Vida e vivi milagres que eu nunca mais acredito que eu vou viver na minha vida, coisas grandiosas no Senhor. Nós tivemos um homem lá que fumava maconha há 20 anos, todos os dias. Sabe o que aconteceu no segundo dia? Ele teve uma baita crise de abstinência. E aí, sabe o que aconteceu? Nós tivemos que pegar ele, deitado, ele ficava se tremendo com febre, porque a gente sabe da dependência, né? E aí pegamos aquele homem, igual aquele homem que eles desceram pelo telhado para Jesus, lembra? Pegamos eles no colchão, colocamos ele no templo e falamos assim, ele não vai perder nada do Vida Vitoriosa. Ele não vai perder um segundo desse vida, porque ele vai ser transformado aqui. E a equipe que estava em dúvida, vendo tudo aquilo, nós colocamos um sentinela o tempo todo ali, intercedendo pela vida dele. Sabe o que aconteceu? Esse homem chegou do Vida Vitoriosa, ele não consegue mais sentir o cheiro da maconha. Ele foi curado, liberto, restaurado. Essa semana, glória ao Senhor, glórias a Jesus. Um homem que vivia indo nas comunidades, aí nesses lugares, para poder pegar droga. Sabe o que ele fez essa semana? Ele falou para mim, pastor, eu quero te agradecer, sabe por quê? Eu ficava indo em lugares que Deus não queria que eu fosse, mas hoje eu fui num lugar que Deus esperava que eu fosse. Ele foi e me entregou o papel do casamento dele para ele batizar. 20 anos fumando maconha todos os dias. Um povo se disponibilizou a cuidar, a amar, a batalhar as guerras dele. E esse homem está curado, liberto para a glória de Jesus. Um dia desse eu conversei com uma moça da igreja. Ela falou para mim, pastor, olha, eu me coloco disponível para o Senhor todos os dias. Eu falei, como que você faz? Ela, pastor, eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Eu tenho muita vergonha de pregar, mas sabe o que eu faço, pastor? Há 3 anos eu acordo às 6 da manhã. Eu vou para o terraço da minha casa e eu oro, pastor. Eu clamo ao Senhor pela minha família. Nesses 3 anos, eu ganhei toda a minha família para Jesus. Eu tenho minhas limitações, pastor. Eu não sei pregar, mas eu estou fazendo algo grandioso demais. Eu estou pagando preço pela minha família e eu já ganhei minha família inteira. Agora eu vou ganhar os meus vizinhos, eu vou ganhar todos os meus conhecidos, eu vou mudar a realidade de muita gente. Sabe por quê? Porque ela se colocou à disposição do Senhor para lutar mesmo com as limitações que ela tem. Deus deu uma estratégia para ela e ela está vivendo o sobrenatural. Deus está te chamando para isso, meu querido. Deus está te chamando. Não fique colocando empecilho para você servir a Deus, não. Deus é muito maior do que o empecilho que você coloca. Amém? Mas em segundo lugar, como agem os homens que realmente desejam serem usados por Deus? Segundo, esses homens utilizam as armas e estratégias certas em suas batalhas. Se você quer ser usado por Deus, comece a partir de hoje a usar as armas e as estratégias certas para você viver o sobrenatural.
o verso 16 vai dizer para a gente o seguinte: Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da roupa do lado direito. Quando a gente olha para essa história é incrível. Por quê? Vai dizer que Eude, ele fez uma arma, uma espada. Interessante que ele fez com 45 centímetros, um côvado. Aqui fala em meio metro, mas é entre 45 e 50 centímetros. Pastor, por que esse tamanho? Interessante, sabe por que esse tamanho? Foi o tamanho exato para ele perfurar a barriga de um rei que era muito gordo e chegar no estômago ao ponto de perfurar e esse rei morrer por conta dessa punhalada. Esse punhal tinha o tamanho exato para poder matar esse rei. E sabe o que é legal também? Sabe a estratégia que Deus deu? Deus chamou um homem que não tinha mão direita. E sabe o que é interessante? Às vezes você olha assim e fala assim: pastor, qual o problema de você ser canhoto? Quando a gente olha para a nossa realidade, não tem problema nenhum. Você vê que quantidade de gente que nós temos que são canhotas. Mas naquele tempo, naquela realidade, eu não sei se você sabe, mas o homem canhoto, ele era considerado um inválido pela sociedade. Sabe por quê? Porque ele não poderia participar de uma guerra porque ele não conseguia empunhar a espada. Olha que interessante. Aí Deus chama um homem desse. Um homem que para a sociedade era um inválido, não servia para nada. Um homem que todos olhavam assim e falavam assim: esse não tem um futuro. Esse aí não vai dar em nada, hein? Esse aí, ó, pode ficar encostado lá, pode deixar ele para lá, não vai render nada, esse aí não vai viver nada. Deus chama esse homem. Por que Deus chama esse homem? Deus chama esse homem porque Deus tem as estratégias e as armas certas para poder vencer as batalhas. Porque esse homem chega diante dos seguranças do rei. Naquele tempo, diz a história, que a pessoa era revistada na perna esquerda. As pessoas chegavam, revistavam os homens na perna esquerda para quê? Para ele não atacar o rei. Eles olhavam a perna esquerda e falavam: ó, não tem arma nenhuma, pode entrar. Esse aqui não pode atacar o rei. Só que Deus chama um homem que não tinha mão direita. Então esse homem colocou o punhal na perna direita, onde os seguranças não tocaram nele. Então esse homem agora ele tem acesso ao rei. Olha que Deus é esse. Que Deus é esse que nos entrega as armas e as estratégias certas para vencermos as batalhas. Esse homem chega diante do rei, os seguranças relaxaram. Ó, esse aí não tem a mão direita não, tá tranquilo, já revistei, não tem nada. Até porque se tivesse também não tem como pegar a espada. Mas a espada estava lá porque Deus chamou um homem totalmente inusitado, um homem que ninguém chamaria. Da mesma forma eu falo para você essa noite. Talvez você olhe para você mesmo, assim, você olha no espelho e você fala assim: cara, não tem nada para dar para Deus. E sabe qual é a verdade? Você não tem mesmo não. A grande verdade é que a gente não tem nada para dar para Deus. Mas Ele é tão misericordioso, Ele nos ama tanto, que Ele nos chama para sermos participantes da obra dEle. Então Ele dá tudo que a gente precisa para sermos participantes e mais, para sermos vencedores de todas as batalhas. Entenda que com Deus você já entra numa batalha vencedor. O que está faltando para você entender isso hoje? O que está faltando para você falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. A gente precisa entender isso, meus amados. Tem muita gente que está até batalhando algumas guerras. Mas sabe qual é o problema? Está batalhando com as armas erradas e com as estratégias erradas. Às vezes você está doido para ganhar sua família para Jesus. Deus manda você calar, você fica falando. Fala, Deus! Deus está falando essa noite, hein? Deus está falando aqui. Às vezes você fala: eu tenho que pregar o evangelho. E às vezes ninguém está te aguentando mais. Ninguém está aguentando mais sua chatice. Sabe por quê? Muitas vezes o evangelho que é maior pregado de verdade não são com palavras não, são com condutas. Muitas vezes o que sai da sua boca não está batendo com aquilo que você vive. E Deus está falando para você: cala, melhora. E você está querendo falar. E você está espantando todo mundo. Entenda, quando Deus fala uma coisa para você, faça exatamente como Ele falou. Entenda isso. Às vezes parece uma loucura. Às vezes Deus fala algumas coisas que a gente fala assim: Deus está... eu não sei o que Deus está pensando. Não é verdade? Às vezes Deus dá umas missões para a gente e fala assim: o que Deus está pensando? Eu lembro quando eu cheguei em Caxias para pastorear a igreja,
A igreja quase não tinha ninguém, estava com um problema enorme. E Deus falou duas coisas comigo. O direcionamento de Deus para mim foi: ama esse povo e ensina para eles o que é excelência. Por que esse povo precisa saber o que é excelência? Amar, eu sei que eu tenho que amar, porque o pastor, ele ama suas ovelhas. Agora, excelência, e aí eu comecei a compreender que muita coisa a igreja não vivia ali, sabe por quê? Porque tinha aquela cultura enraizada de fazer as coisas de qualquer jeito. Vai para a igreja. E aí o pastor, quando eu cheguei lá, quando eu comecei a compreender isso, eu comecei a trabalhar isso no povo com ações. Por quê? Quando o povo chegava para o culto, eu estava varrendo a calçada. Por quê? Eu falava: eu vou esperar vocês com a calçada mais limpa que vocês já viram. Eu estava de blusão, bem arrumado. Falei: eu vou ficar bem arrumado, para o povo ver que para Deus é o melhor, na roupa, no trabalho, na adoração, em tudo. E aí eu estou lá, todo social, todo suado, varrendo a calçada. Aí antes de eu pregar, eu ia nos banheiros para ver se tinha papel. Antes de começar o culto, essência na igreja inteira, né, Wagner? O pessoal lá quase me mata hoje. Igreja cheirosa, essência. Quem passa a essência na igreja? Quem passa, Wagner? É o pastor. E aí eu fui trabalhando no povo a questão da excelência. E eles foram mudando. Porque você sabe que mudar a cultura é algo complicado. Mudar a cultura, 3, 5 anos. A gente sabe disso. Mas Deus foi vendo que a gente estava batalhando para mudar isso. Sabe o que acontece? A igreja hoje, você chega lá, você fala assim: cara, que igreja legal. O povo te recebe bem, com um sorriso no rosto. Eu pergunto aos visitantes, a igreja abraça os visitantes, a igreja está cheirosa, a igreja é limpa. Hoje, as pessoas já chegam na igreja, já vão ver se a calçada está limpa. Vão catar os papéis na calçada. Então a gente vai criando uma cultura de excelência. Sabe o que está acontecendo? Muita gente está chegando na igreja e está sendo impactada com a excelência que tem aquele lugar. Domingo agora nós vivemos um avivamento lá, pastor. Deus está fazendo uma obra linda em Duque de Caxias. Nós temos pedido ao Senhor que tudo que Ele tem feito aqui para Ele fazer lá. Falando: faz de novo, Senhor. Faz de novo o que o Senhor fez em Nova Iguaçu, o que o Senhor está fazendo em Nova Iguaçu. Faz com a gente. E a gente está vivendo isso lá. Por quê? Porque Deus deu uma estratégia. Por mais que você não entenda, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Agora tem um outro problema. Tem muita gente que está deixando de viver o sobrenatural, está deixando de ser usado por Deus, porque não tem intimidade com Deus. E aí, se você não tem intimidade, como é que você vai ouvir Deus? Você está sempre fazendo as coisas com a força do seu braço. Sabe o que está acontecendo? Você está deixando de viver grandes vitórias no Senhor. Porque, gente, se a gente for viver com a força dos nossos braços, nós vamos viver uma vida de frustração, porque nós fazemos muitas coisas erradas. Ouça o Espírito Santo, tenha vida com o Espírito Santo, tenha relacionamento com Ele, e Ele vai te dar as armas, as estratégias certas para você viver o sobrenatural, assim como fez com Eude. Deus direcionou Eude, e ele viveu grandes coisas com o Senhor, queridos. Você precisa entender isso essa noite. Mas em terceiro lugar, para finalizar, como é que age o homem? Como deve agir o homem que deseja ser usado por Deus? O homem que deseja ser usado por Deus batalha com todas as suas forças para ser libertador de um povo. Todas as suas forças. Você precisa dar o seu melhor para libertar o povo. Versículos 28 e 29. Eles vão dizer para a gente: eles disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Depois que Eude vence a batalha contra o rei Eglon, ele mata o rei Eglon, ele encaminha todo o povo para o lugar de confronto. Ele leva todo o povo para lá, ele toca as trombetas, ele leva todo mundo para os montes de Efraim, e eles cercam os moabitas. Sabe o que acontece? Diz o texto que eles matam 10.000 moabitas naquele lugar. 10.000 moabitas. Queridos, um detalhe interessante é que a Bíblia menciona um número gigante, 10.000 moabitas, ainda fala
que eles eram homens fortes e vigorosos. Ou seja, você vê que eles fizeram um trabalho muito grande, muito poderoso, muito extraordinário. Entenda que quando você se disponibiliza a lutar, usando as armas certas, as estratégias certas, Deus faz de você um libertador de um povo. Quando nós olhamos para o mundo, para a nossa sociedade, sabe o que a gente percebe? Nós estamos vivendo um tempo de escravidão. Um tempo onde as pessoas acham que estão livres, mas estão escravas. Um tempo onde eles olham para cada um de nós e vê a gente como escravo, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Quando você se disponibiliza, quando você ouve a Deus, quando você tem as estratégias de Deus, Deus te faz de você um libertador do povo. Você precisa entender isso hoje. Você é responsável pela mensagem de libertação de um povo. Agora, eu tenho algumas perguntas para você. Se depender de você, quantos casamentos vão ser restaurados? Sério, nós estamos agora chegando no ano de 2024, estamos no final de 2023, vamos iniciar 2024. Se depender de você em 2024, quantos casamentos vão ser restaurados? Quantas pessoas que estão vivendo nas drogas serão libertas das drogas? Quantas casas que estão vivendo o inferno hoje serão casas de oração, porque você vai ser um homem enviado por Deus para poder mudar aquela realidade? E aí, se depender de você, quantas casas vão mudar? Quantas pessoas vão largar o crime para poder viver o evangelho? Quantas pessoas que estão adorando a deuses pagãos vão largar essas religiões de mentira, vão largar esses deuses de mentira para poder viver, para poder experimentar algo poderoso com o verdadeiro Deus, com o Deus de Israel, o grande eu sou? Quantas pessoas? Quantas famílias, se depender de você, vão viver em paz novamente? Quantas famílias? Eu não sei você, mas Eude, mesmo com limitações, mesmo sendo alguém que a sociedade repudiava, mesmo sendo alguém que ninguém apostava nele, ele se disponibilizou e ele libertou um povo. E o detalhe é que diz aqui, a palavra de Deus diz, que por conta dele, o povo de Israel viveu em paz por 80 anos. 80 anos. E aí? Você topa viver isso? Você topa sair daqui como um libertador de um povo? Ou você deseja sair daqui da mesma forma que você entrou? Eu estou em dúvida, pastor, se eu vou abrir minha casa. Querido, deixa eu te falar, não fica preocupado com o sofá, não. Não fica preocupado com o tapete da sua casa, não. Entenda que a única coisa que você vai levar para o céu são as pessoas que você ganhar para Jesus. Tapete, sofá, casa, parede, nada disso vai para o céu. Nada disso, dinheiro não vai para o céu, nada disso, sua casa não vai para o céu. A única coisa que você leva para o céu são as pessoas que você amar, cuidar, pagar um preço por elas e entregá-las na mão de Jesus, para que elas possam também experimentar a vida eterna. Hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai sair daqui da mesma forma? Ou você decide hoje viver um novo tempo com o Senhor no seu ministério? Ou você decide hoje ser alguém que vai viver o extraordinário? Se você decide hoje ser alguém usado de verdade por Deus, parou na sua vida aquela coisa de você só contar bênçãos dos outros. Chegou na sua vida, acabou aqui aquele tempo que você só conta milagres dos outros. Você vai viver um milagre. Você vai ser o libertador do povo. Você vai ser usado por Deus para mudar a realidade. Se você deseja isso, eu quero que você fique de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Se você deseja de fato viver o extraordinário de Deus, se você quer ser alguém usado por Deus, alguém que Deus coloca a mão e fala, vai, independente das suas limitações, você vai. Independente disso. Alguém igual o apóstolo Paulo, que diz, não tenho por preciosa minha vida para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Você precisa ser igual o apóstolo Paulo e realmente dedicar sua vida e falar, eu quero viver o extraordinário de Deus em 2024.
Eu não vou mais ser quem eu era. Eu quero viver um novo tempo. Fique de pé, ainda dá tempo. É um passo de fé. Nós estamos aqui num lugar profético. Você precisa dar passo de fé aqui. Precisa. Então, se você tem dúvidas, olha, acabou a dúvida na sua vida. Acabou. Você precisa se disponibilizar, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, eis aqui os teus servos, Pai, os teus soldados que se colocam à disposição do Senhor, Pai. Pai, eles entenderam perfeitamente que eles possuem limitações, Pai. Que eles possuem dúvidas até, Pai. Que eles possuem, Pai, muitas coisas que não tem nada a ver com o teu chamado. Mas, Pai, eles se colocam à disposição do Senhor hoje para viver o teu sobrenatural. Por isso, Senhor, toca no coração de cada um deles. Toca na cabeça deles agora, Pai, derramando toda a unção necessária para que eles possam pregar a Tua palavra e pessoas reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Toca em cada cabeça agora, Pai. Vai curando, vai libertando, vai restaurando e vai enviando, Pai. Coloca um senso de responsabilidade do Evangelho, da pregação do Evangelho, Pai. Que todos esses que se levantaram dizendo que querem viver algo sobrenatural contigo, Pai, que 2024 seja o ano deles, Pai. Que eles vivam coisas poderosas, experiências com o Senhor, experiências de cura, de libertação, de transformação de histórias, Pai. Que eles batizem muitas pessoas, Senhor. Que eles possam abrir muitas casas para o Teu reino, Pai. Senhor, hoje é uma noite especial. É uma noite de comemoração, não só pela festa da multiplicação, mas uma comemoração porque homens e mulheres valentes, valorosos, se colocam à disposição do Senhor para viverem grandes coisas contigo, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nem precisa da gente. É um privilégio poder sermos participantes da Tua obra. Por isso, usa os Teus filhos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Dê um forte aplauso a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Apresentar para a igreja os líderes de célula que foram consagrados nesse segundo semestre. Eu queria convidar aqui todo líder de célula da Rede Vermelha que foi consagrado nesse segundo semestre, ficar aqui à minha esquerda, por favor. E à minha direita, à direita do púlpito, quero convidar todo líder de célula que foi consagrado nesse segundo semestre. Fica aqui à minha direita, por fazendo favor. Quem puder, registra mesmo. Quem puder, bate foto. Porque eu tenho certeza que daqui sairão pastores e sairão pastoras. O início de uma carreira. Vamos orar por eles, gente. Senhor, estão aqui no Teu altar líderes de célula que foram consagrados. Ó Deus, nesse segundo semestre de 2023. Ó Deus, pessoas que amam, que cuidam, pessoas que estão acostumadas a engolir sapo, jacaré, isso faz parte do pastoreio. Pai, e nós agradecemos o Senhor pela disponibilidade dos Teus filhos em pastorear pessoas, apacentar as Tuas ovelhas. O Senhor é apaixonado por Suas ovelhas. Pai, eu te peço que ao final de 2023, que o Senhor possa dar para eles uma unção nova,
nesse novo ano que vai se iniciar. Dê a eles mais amor, paciência, compreensão, paixão por vidas. Ó Deus, não tire deles, pelo contrário, Senhor, dê a eles em abundância esse amor sobrenatural que é cuidar de ovelhas. Nós os abençoamos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudi-los em nome do Senhor Jesus. Pode voltar para os seus lugares. Supervisor de setor da Rede Vermelha tem ou não? Área. Supervisor da Rede Verde tem, Emerson? Então, os supervisores da Rede Verde. Oi? Aqui vai ser consagrado? Tem líder de célula que vai ser consagrado hoje? Então, o líder de célula que vai ser consagrado hoje, sobe aqui. Líder de célula que vai ser consagrado hoje, sobe aqui. O líder de célula que vai ser consagrado hoje fica à minha direita, tanto da verde quanto da vermelha. É muita coisa? Um, dois, três, quatro. Tá. Pode vir para cá, querido. Pastor Prego, vem para cá. Pode chegar para cá, gente. Quando todos estiverem aqui, para não sacrificar ninguém, pode chegar para cá. Pode chegar para cá. Quando todos chegarem, aí eu vou pedir para vocês se ajoelharem diante de Deus. Espera aí, não se ajoelha ainda não. Tá todo mundo aí? Ok. Então dobra seus joelhos, por favor. Nós vamos consagrá-los. Na medida que eu for consagrando, pastor Emerson, pastor Prego, vocês me ajudam com a imposição de mãos. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nessa noite, nessa festa de multiplicação, o Senhor está levantando homens e mulheres que estão dizendo: Pai, eis-me aqui para fazer a Tua obra. Pai, nós como ministros do Evangelho do Senhor, nós consagramos esses irmãos, nós consagramos essas irmãs como líder de células, pastores, pastoras de ovelhas. Ó Deus, uma vez com um cajado na mão, que jamais eles olhem para trás e que sigam em frente, em direção ao alvo, que é propagar as boas novas do Evangelho. Senhor, muito obrigado, porque novos pastores, novas pastoras estão chegando para nos ajudar a cuidar do grande rebanho que o Senhor tem confiado a nós, sobretudo em 2004. Nós os consagramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus e parabéns. Pode levantar. Ok, parabéns, tá? Deus abençoe, tá, gente? Parabéns, minha filha. Que Deus te use mais e mais. Deus te use, minha filha, mais e mais. Quem diria, hein, pastor? Parabéns, Maria. Parabéns. Parabéns, minha irmã. Que Deus te use muito, tá? Parabéns, minha irmã. Deus te use muito. Deus te use muito. Vocês podem descer. Supervisores de setor. Supervisores de setor da Rede Verde e supervisor de área. Pode subir aqui. Supervisor de setor, Cauã. 14 ou 15 anos, Cauã? Com 15 anos de idade, já cuida de 5 células. Natácia, Saulo, Tiago. Amém. Supervisor de área. Wellington. Fica aqui, Wellington.
Pode chegar para cá. Dobre os joelhos, por gentileza, na presença do Senhor. Supervisor de setor, gente, daqui para cá, é o segundo nível na escala ministerial da igreja. Supervisor de setor, ele cuida de 5 a 14 células. E o supervisor de área cuida de 15 a 49 células. Tenho certeza que no próximo ano nós vamos ter vários líderes aqui como setor e como área, no nome de Jesus. Vamos orar, senão nós vamos matá-los. Senhor, muito obrigado pela vida da Natácia, pela vida do Saulo, ó Deus, pela vida do Tiago, sua esposa, ó Deus, pela vida do Cauã, Deus, um adolescente, ó Deus, que enquanto muitas pessoas acham difícil cuidar, supervisionar uma célula, que é muita coisa, um adolescente de 15 anos já cuida de 5 células. E nós te louvamos porque é o Senhor que faz isso. Deus, obrigado pela vida do pastor Wellington. Ó Deus, um homem que o Senhor tem construído, reconstruído a sua vida. Uma vida que outrora estava em pedaços, em frangalhos. Mas o Senhor é um Deus da reconstrução. Tu és o Deus do renovo. E eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e por tudo que o Senhor há de fazer. Ó Pai, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu te peço uma unção nova, que o Senhor, Deus, reconstitui 100 vezes mais, ó Deus, na vida do teu filho, tudo aquilo que ele perdeu, e que ele continue com esse coração de pastor. Ó Deus, nós consagramos, Deus, essas mulheres, nós consagramos, Senhor, esses homens, ó Deus, como supervisores de setor, e o Wellington como supervisor de área, para a honra e glória do teu nome santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, queridos. Parabéns, parabéns. Parabéns, Sara. Deus abençoe minha filha, Tiagão. Deus abençoe. Pastor Cauã. Deus abençoe, meu filho. Aí, pastorzão. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu tenho certeza que dentro em breve nós teremos novos líderes de célula aqui. Nós teremos vários supervisores de setor aqui. E nós teremos vários supervisores de área, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? 2024 é um ano de muitos desafios. 2024 nós vamos para o nosso 5º culto aqui aos domingos. Vamos para a 6ª rede. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais. Mas para isso a gente já ora desde agora, para que Deus possa abrir novas casas, levantar novos líderes e novos supervisores, homens e mulheres apaixonados por pessoas. Pastor Gilbert, você está acompanhado do Wagner, Débora e Emanuel. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Duque de Caxias aqui sempre embeleza a IBA Nova Iguaçu. Que Deus possa continuar te usando, né? Fazendo que você cada dia mais cresça com aquela igreja linda. Aqui é a sua casa, nós somos apaixonados pela IBA Caxias. Quero convidar agora o pastor Edson para fazer a oração final e nos despedir da casa do Senhor. Deus abençoe e que tenhamos todos um resto de final de semana abençoado. Queridos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Pai, louvado seja o teu santo nome. Estamos felizes, Pai, com essa grande festa espiritual, com essa multiplicação, Senhor, que é sinal da aprovação do Senhor sobre o teu povo, sobre a IBA Nova Iguaçu. Pai amado,
continue, Senhor, levantando homens, mulheres, servos, Senhor, apaixonados pela Tua obra, pela Tua tão maravilhosa obra, Senhor, nesta terra. Pai amado, continue conduzindo nossos pastores, pastor presidente, pastor Rubens, pastora Vanessa, de tal forma, Senhor, que essa igreja esteja cada dia mais no centro da Tua vontade, e que este povo, Senhor, tão amado, servos obedientes, possam cada dia mais entregar tudo ao Senhor, tudo aquilo que foi recebido do Senhor, possa colocar à disposição da Tua obra. Nós oramos e pedimos ao Senhor que o sobrenatural seja cada dia mais natural nesta igreja, no nome de Jesus, aquele que reina para todos sempre, e todos que concordam, digam amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Pessoal, antes de ir embora, já limpa a região.